experiências de Kardec a partir de 1821, quando ele, retornando a Paris, vindo da Suíça onde estudara, ele tem a sua atenção atraída para o magnetismo animal, que é uma proposição de um médico austríaco chamado Franz Anton Mesmer, que havia morrido em 1815, e dessas observações ao longo de 30 anos, ele naturalmente enveredou para o caminho das manifestações de que lhe falavam alguns amigos ligados ao magnetismo animal, e o Sr. Fortier e o Sr. Carlotti, e observando os fenômenos das chamadas mesas girantes a princípio, foi parar na casa da família Baudin, e ali, através de duas meninas, de duas adolescentes, acabou avançando na direção da busca de respostas, porque percebeu que através daquele mecanismo conseguiria encontrar, talvez, surge um conteúdo extraordinário. Eu acho que depois de Alexandre o Grande, que foi o responsável pela expansão pela Terra, pelo Colombo através dos oceanos, mais à frente o Santos Dumont pelo ar, o Kardec, ele é a porta de acesso a um mundo totalmente novo chamado mundo espiritual. E nós vamos ver aí algumas coisas interessantes, que aliás mostramos ontem também na Casa do Caminho, que mostra também que a ciência vai indo a passos largos na direção da confirmação disso que o Kardec coloca, né? Então nós falamos primeiro do pensamento, que tem tudo a ver com tudo que nós estamos falando, inclusive com o que vai ser mostrado hoje. Falamos a respeito da reencarnação, que também tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, porque na realidade do plano espiritual viemos, para lá voltaremos. Quando falamos do pensamento, nós mostramos uma visão de um médico chamado Leibel, ou Label, não sei qual é a pronúncia correta, que acho que em 1864 faz uma revelação muito interessante a respeito da doença e da saúde, mostrando que o espírito é o ponto de partida para, na realidade, a construção da estrutura através do qual o nosso corpo se formará, que o André Luiz, embora a maior parte dos espíritas ainda não perceberam porque não leram, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, que vai falar sobre o desenvolvimento do princípio espiritual e do princípio material na Terra, ele vai falar no final do capítulo 12 que a cada nova encarnação, um novo corpo espiritual é organizado com conteúdos emanados do espírito, que vai arquivando numa memória integral tudo aquilo que vai acontecendo nas sucessivas existências e traz informações desde as fases primárias da evolução. E esse corpo espiritual modelará o nosso corpo físico. Isso os russos nos anos 60, anos 50 afirmavam, chamando-o de modelo organizador biológico. Nós espíritas o chamamos de perispírito, o Paulo de Tarso chamava de corpo espiritual. E na realidade o que vai acontecer é que esse corpo espiritual ou perispírito, depois que o corpo físico é descartado pelo vencimento do prazo de validade, né, porque o Espiritismo fala que nós renascemos com data certa para voltar. Tempo que podemos antecipar, tempo que podemos postergar e tempo que podemos cumprir. O antecipar tem relação direta com a nossa conduta emocional, que se reflete no corpo físico, na ânsia muitas vezes de usar o corpo físico para experienciar sensações, seja no consumo de drogas aditivas, seja no exercício do sexo desregrado, da alimentação exagerada, inconveniente, entre outras coisas. Então nós podemos chegar no plano espiritual como suicídio inconsciente, como André Luiz foi qualificado, ou podemos também abreviar via, na realidade, o suicídio, que é uma forma dramática, drástica e surreal de sairmos daqui pela porta dos fundos para voltar, depois de ter passado um período de padecimentos invariavelmente decorrentes das lesões e das alterações que impusemos ao corpo físico, né? O corpo perispiritual grava tudo isso. No plano espiritual nós mantemos as deformidades, os transtornos todos que impusemos à máquina física,
e quando voltarmos traremos as repercussões decorrentes disso. Às vezes, quando fomos levados ao suicídio por indução, por influências espirituais, nós na realidade acabamos retornando, trazendo as marcas do passado e às vezes no tempo curto que cumpriremos aqui, que invariavelmente corresponde ao tempo que subtraímos lá atrás. Nossa irmã Cristina fez algum comentário sobre a dificuldade de algumas pessoas entenderem o que eu falo, né? Se alguém tiver essa dificuldade, não se acanhe em perguntar, porque a gente procura tentar ser o mais simples possível e às vezes pelo desconhecimento do Espiritismo fica um pouco difícil para as pessoas entenderem. Mas não se acanhe, porque na realidade eu tenho o máximo prazer em compartilhar informações. Aqui, será que é esse aqui? É esse aqui. Então vamos começar a nossa viagem de hoje. Na realidade, nós deveríamos começar falando o seguinte, que nós falamos ontem lá na casa e mostramos o slide. Tem um cabra chamado Marcelo Gleiser, que é um físico brasileiro que mora nos Estados Unidos. Na Discovery já apareceu um monte de programas dele. E ele escreveu um livro em 2010, publicado pela Record em São Paulo, e esse livro intitula-se Criação Imperfeita. Como materialista que diz ser, ele diz que Deus não é perfeito coisa nenhuma, e na realidade o universo está cheio de assimetrias, e na realidade essa história de que Deus é perfeito é conversa de religião. Mas ele falou uma coisa muito interessante. E essa coisa interessante deriva de uma corrente nascida lá na época do Einstein, no começo do século XX, quando ele faz a proposição da teoria da relatividade. E o Max Planck considera que existem subpartículas além dos três que a gente conhecia do átomo, né? o nêutron, o próton e o elétron. Existem subpartículas e uma das principais chama-se quanta. Em função dessa partícula surgiu uma coisa chamada física quântica, que derivou na mecânica quântica, que derivou na medicina quântica, que é alguma coisa que está além daquilo que os nossos instrumentais aí podem captar. E, na realidade, o Einstein, depois que ele, na realidade, propôs a teoria da relatividade, que ele disse que foi assim, um insight, depois de 95% de suor, ele teve assim uma visão que mostrou a curvatura do universo, colocou no papel e surge a teoria da relatividade. Aí ele começou a perseguir a teoria do tudo, porque os cientistas e todos aqueles que pensam um pouquinho têm curiosidade em saber por que o universo foi criado e como. E a teoria que vige hoje no meio, na comunidade científica, é a teoria do Big Bang. E para muitos é uma coisa meio surreal, como é que uma diminuta partícula de matéria pode explodir e dar origem a tudo que aí está. E o Einstein perseguia essa tal da teoria do tudo, que aliás está sendo explorada no filme do Steve Hawking, que está em cartaz, mas na realidade foi o Einstein que começou a brincadeira. Ele morreu acho que na década de 40 e deixa no ar isso aí. Aí nos anos 70, uma porção de jovens físicos de várias partes do mundo começam a retomar a linha de raciocínio do Einstein e fazem uma proposição chamada teoria das cordas. Ou seja, aquela explosão imaginada não é realmente a origem de tudo, mas sim a vibração da energia que dá origem a tudo. Essa é a proposição da teoria das cordas. Eles pegam uma corda, tangem a corda, aquela vibração, para nós sonora, é a que originaria tudo. A evolução dos raciocínios deles leva à teoria das supercordas. E essa teoria das supercordas afirma que matematicamente eles conseguem provar a existência de 10 universos paralelos e um outro considerando a variável tempo, que controla toda a realidade dos 10 anteriores. Isso que diz a teoria das cordas. Aí uma física inglesa jovem também faz uma proposição chamada teoria da membrana. Bom, sem perdermos muito tempo com isso, o que o Marcelo Gleiser vai dizer agora em 2010 é que os físicos da teoria das cordas, que afirmam que existem os universos paralelos, estão dizendo que, mesmo que a gente não consiga entender como, essa realidade aqui é a realidade virtual. A real está num outro universo paralelo. E eles afirmam também que aquela explosão imaginada lá na origem de tudo, ela teria sido a colisão de dois grandes universos paralelos.
como dizem que vai acontecer daqui a alguns milhões de anos, uma colisão da galáxia que nós estamos viajando pelo espaço, chamada Via Láctea, com Andrômeda, que estão vindo em rota de colisão. E essa colisão, se acontecer lá no futuro, ela naturalmente provocará grandes transtornos, não é assim? Então, além dessa colocação que nós temos ontem, tem uma outra interessante, que até foi motivo assim, de uma surpresa que eu recebi aqui, fiquei todo vermelho, fui para casa com raiva, tentei acessar o cara que divulgou isso, e no fim, na próxima vez que eu vim aqui, felizmente, antes de eu incomodar o cara que falou isso, a Cristina corrigiu, porque o cara que tinha informado ele errado se retratou, graças a Deus foi honesto e verdadeiro. É que existe a Classificação Internacional de Doenças, que você sabe o que é o CID, né? E ele é revisto a cada 10 anos. Na última versão de 2006, ele já considera, acho que no artigo 44, a linha F, com a bobagem, ontem até mostrei isso aí, reproduzindo exatamente. Ele considera os problemas psiquiátricos como originários de problemas patológicos, fisiológicos e de influências espirituais. A possessão, aquelas coisas que a história registra aí como sendo realmente fatos com os quais a humanidade teve que lutar, ela agora vem sendo considerada. Isso é ótimo, sabe por quê? Nesse século XX, nós vamos ver mais avanços nisso na medida em que a ciência ligada à saúde mental, lá fora principalmente, vem caminhando aceleradamente na direção de confirmar se a emoção mesmo tem a ver com nossas doenças. E a gente tem visto aí, a gente viu aí, alguém me mandou, eu tinha acho que comentado, além da experiência do tal do médico aqui da USP, né, que fez uma experiência com jorei, com ratos contaminados por células cancerígenas, nós temos a experiência da Unesp, do Ricardo Cavalcante, que é um menino de 33 anos, que é professor já da faculdade e que vem trabalhando em cima de obter resultados qualitativos e quantitativos, fazendo uso do passe à moda espírita com pessoas acometidas de problemas de ansiedade. Isso é ótimo, porque também vai abrindo outras frentes de trabalho, né? Então, o que o Kardec vai nos mostrar aqui não é aquilo que nós vamos ver daqui a 2 meses, que é a obsessão. É uma coisa mais generalizada que atinge a todos, né? Porque o Kardec fala o seguinte, olha, se ele levar em consideração o que o Mesmer disse, o Mesmer falava no magnetismo animal, que é uma energia que emana do corpo físico, que é reposta, que se desgasta e que se transmite de um indivíduo ao outro. É o fluido cósmico animalizado, aliás, o fluido animalizado, que na realidade é derivado do fluido cósmico, e que, segundo Kardec coloca na questão número 70 do Livro dos Espíritos, é o chamado fluido vital. E o que o Kardec vai falar? Bom, Kardec ele considera real esse fato, mas ele vai acrescentar mais algumas informações importantes. A primeira delas é que esse fluido animalizado ele é derivado do fluido cósmico universal e, na realidade, é o que dá, digamos, de uma certa forma, condições do funcionamento dos órgãos, do sistema do corpo como um todo, mas por trás deles existe o fluido perispiritual, que na realidade é o resultado daquela organização do corpo espiritual que o André Luiz falou, que eu falei agora há pouco, absorvendo da região em que vai se organizar aquele corpo perispiritual, porque a concepção é precedida da organização, do início da organização do corpo perispiritual, e aquela construção ela vai absorver a energia do fluido chamado espiritual. Não sei se dá para entender. Então, o fluido cósmico dá origem ao fluido espiritual, que dá origem ao fluido perispiritual, que dá origem ao fluido vital. O Mesmer só falou do que nós chamamos do fluido vital, que é o mesmo, como o Kardec coloca, fluido animalizado, né? Então, por causa disso, as influências espirituais são possíveis. Kardec fala, olha, nós vamos ver no mês que vem, mediunidade. Mediunidade, ela é orgânica.
Kardec não entra no detalhe, talvez porque não tivesse tido tempo, porque tudo que ele fez, e é muito, foi em 12 anos. É uma coisa extraordinária que esse cara conseguiu. Todos os conteúdos que nós mostramos ontem, com exceção dos exemplos do André Luiz, 2 ou 3 respostas, é tudo tirado da revista espírita que os espíritas não conhecem. Não estão nas obras básicas. E se estão, estão de forma diferente. Então Kardec, na realidade, nos dá aí os bases para nós entendermos o que a física quântica está dizendo. Eles, se fossem espertos e se tivessem acesso a essas informações, eles dariam uma acelerada no passo, não é? Porque vão ver que lá em 1857 alguém já tinha falado sobre isso, embora descartado, desconsiderado pela chamada ciência acadêmica, mas se é verdade ou não, é melhor do que nada que existe, não é? Então, onde e como se originam as influências espirituais? Kardec vai nos dizer: o mundo invisível é composto dos que deixaram seu envoltório corporal, o que dizem todas as escolas espiritualistas, mas não dizem com tanta objetividade quanto aqui, porque agora eu sei que eu vou para lá, que eu vim de lá, e eu vou continuar influenciando os que estão aqui e recebendo as influências do que estão aqui. Minha mãe, se eu morrer hoje, vai sofrer partos. E as suas lágrimas e a sua dor vai repercutir sobre a minha readaptação naquele mundo espiritual. Se eu desencarno em consequência de uma doença degenerativa, se eu desencarno em função de um acidente grave, uma queda de avião, uma batida de carro, as lesões com que eu vou conviver durante um certo tempo, que se replicarão tanto mais quanto mais ligação eu tiver com a carcaça que eu vou deixar para trás. Porque na realidade é uma carcaça, né? É um revestimento do espírito, revestimento do corpo espiritual. Na verdade, nada mais do que isso. E tem data de validade, quer ver? Olha o espelho de hoje, a foto de 10 anos atrás. Você vai ver que o desgaste é indiscutível. É cabelo que branqueia, é cabelo que cai, é estética que se desorganiza e assim por diante. Então, são as almas que viveram na Terra. Estas almas ou espíritos, o que é a mesma coisa, porque o Kardec estabelece uma diferença que chama de alma, o espírito encarnado. Quando ele desencarna, ele volta a ser espírito. É um nome que ele utilizou, que é utilizado por várias escolas espiritualistas. Povoam o espaço, estão em toda parte, ao nosso lado, como nas regiões mais afastadas. Chico Xavier diz que 80% de quem morre fica no mesmo lugar. Fica em casa, escondido. Tem medo do que tem lá fora. E a maior parte das pessoas não consideram essa possibilidade, né? Quando estão muito apegados à matéria, às vezes ficam lá embaixo da terra. Tem um filme daquele moço lá que tem aquela doença, acho que é Parkinson, né? Que fez o De Volta para o Futuro, chama Os Espíritos. Ele faz lá o papel de um cara que justamente trabalha com a desobsessão, a moda dele lá, né? Ele afasta os espíritos que perturbam a vida das pessoas. E ele vai fazer uma visita ao cemitério e tem inclusive o cara que toma conta lá com uma metralhadora, não deixa, inclusive sabe que ele vai lá para atrapalhar a vida dele. Aquilo parece uma comédia, mas é daquele jeito mesmo, não é? Tem de tudo, até espírito que está lá, que não quer sair de lá porque vai esperar o dia do juízo final. Ou a ressurreição, que vai ser difícil naquele corpo que se decompôs, virou pó, cabelo, dente e osso, né? Que é isso que acontece. Desembaraçados do pesado e incômodo fardo que os retinha à superfície do solo, que é essa carcaça aqui, tanto mais pesada quanto menos formas a gente está, né? Como no meu caso, tendo apenas um envoltório etéreo, semimaterial, transportam-se com a rapidez do pensamento. A experiência prova que podem vir ao nosso apelo, mas vêm mais ou menos de boa vontade com maior ou menor prazer, conforme a intenção, como bem se compreende. Isso foi dito em 1859 na revista de dezembro. O que é que são os espíritos, então? Os espíritos são apenas as almas dos homens despojadas do grosseiro envoltório do corpo. E há espíritos desde que houve homens no universo. Não dizemos na Terra, porque a Terra na realidade tem só 4,5 bilhão de anos. O universo tem 15 bilhões de anos, segundo a nossa ciência presume, mas tem milhares e milhares de estruturas só no lado visível, porque os universos paralelos não são perceptíveis pelos nossos olhinhos aqui, que são limitados, né? Tanto mais limitados que a gente precisa de usar óculos às vezes, né? E a gente só consegue ver o tridimensional.
as unidades da estrutura extrafísica não são percebidas a não ser pelo sentido espiritual. Esses espíritos constituem um mundo invisível que povoa os espaços que nos cercam, em meio aos quais vivemos sem nos suspeitar. E nós só estamos tendo acesso a essas informações agora. Para nós até é difícil entender como é possível, num universo tão descomunal, em expansão, existir vida em outras dimensões, né? O filme Interestelar explora bem essa brincadeira. O Matrix explora essa brincadeira. Aquela realidade virtual lá do Matrix, induzida por aqueles aparelhos que os caras usam, elas na realidade são verdadeiras. Muitas vezes o cara força a entrada numa outra dimensão, né? Como vivemos sem o perceber em meio ao mundo microscópico. Nós estamos aqui respirando bactérias, vírus. Estamos respirando um monte de porcaria, nem percebemos. Em todos os tempos, esses espíritos exerceram sua influência sobre o mundo visível, sem que os homens se percebessem disso. Hoje a gente sabe que na Índia antiga, a visão do mundo espiritual é muito parecida com essa que nós estamos acessando agora. Existe um livro, A Vida no Mundo Espiritual, do Yogi Ramacharaka, que na verdade é o pseudônimo de um cara chamado William Walker Atkinson. Escreveu 13 livros sobre isso, sobre a cura pela água, Gnana Yoga, Dharma Yoga. O cara trouxe para o Ocidente a linguagem lá do Oriente. A gente vê que lá na antiguidade remota, eles já tinham acessado tudo isso. O plano astral é o plano espiritual para eles. E o corpo astral, que eles dizem que se dissiparia no espaço depois da morte, depois de um tempo de permanência no plano astral, é a grande diferença da visão atual. Não se dissipa. O que se dissipa é o fluido vital do corpo físico, que restou, os resíduos se reintegram no cosmos, no plano astral, no plano espiritual. Mas a individualidade, que somos nós, permanece viva, carregando harmonia, desarmonia, equilíbrio, desequilíbrio, dependendo do jeito que a gente viveu aqui. Isso foi dito em 1861. O mundo espiritual é tal qual o material. Kardec diz, é a réplica ou reflexo do mundo corpóreo. Lá tem hospital, tem briga, tem sistema de segurança. André Luiz nos fala de teaser lá no livro Obreiros da Vida Eterna. Os caras têm umas armas de disparo, dardos eletromagnéticos, que arria os bichos bravos lá do outro lado. Fala em redes de contenção eletromagnéticas para também isolar. Fala em sistema de vigilância através de câmeras. Pega lá o Memórias de um Suicídio, o Hospital Maria de Nazaré, tem câmeras de segurança. O nosso lar, naquele murão lá que aquela mulher fica pedindo para entrar, tem sistema de segurança via câmera. 1943, não tinha nem televisão na Terra, né? Paixões, vícios ou virtudes é o que a gente leva. Mais virtudes do que nossa natureza material dificilmente permite compreendermos. Tal é o mundo oculto que povoa os espaços que nos cerca, no meio do qual vivemos sem o suspeitar, como vivemos entre miríades do mundo microscópico, repete ele. Isso foi dito em fevereiro de 1860. Como ter-se a certeza da existência da vida além da vida ou no plano espiritual? O Espiritismo veio provar, demonstrando que se a alma não tem mais um envoltório material compacto, ponderável, que é esse corpinho aqui, tem um fluídico, que é a réplica dele, imponderável, mas que não deixa de ser uma espécie de matéria. Que esse envoltório, invisível no estado normal, pode, em dadas circunstâncias e por uma espécie de modificação molecular, tornar-se visível, como vapor pela condensação. Como se vê, há aí um fenômeno muito natural, cuja chave dá ao Espiritismo pela lei que rege as relações entre o mundo visível e o invisível. Então, os que morrem não se desligam da realidade que abandonaram. Os espíritos que nos cercam não são passivos. Formam uma população essencialmente inquieta, que pensa e age sem cessar, que nos influencia, queiramos ou não, que nos excita e nos dissuade, que nos impulsiona para o bem como para o mal, o que não nos tira o livre-arbítrio, mais que os bons e maus conselhos que recebemos dos nossos semelhantes. Isso originaria as influências espirituais? Kardec responde, nossa alma, que afinal de contas não é mais que um espírito encarnado, repete, não passa de um espírito.
se revestiu momentaneamente de um envoltório material, suas relações com o mundo incorpóreo, menos fáceis do que quando no estado de liberdade, nem por isso são interrompidas de modo absoluto. O pensamento é o laço que nos une aos espíritos, e pelo pensamento nós atraímos os que simpatizam com as nossas ideias e inclinações. Representemos, pois, a massa de espíritos que nos envolvem como a multidão que encontramos no mundo. Onde quer que formos, encontramos homens atraídos pelos mesmos gostos e pelos mesmos desejos. Às reuniões que têm por objetivo sério, vão homens sérios. As que são frívolas, vão os frívolos. Por toda parte encontram-se espíritos atraídos pelo pensamento dominante. Se lançarmos um olhar sobre o assunto moral da humanidade em geral, compreenderemos sem dificuldade que nessa multidão oculta os espíritos elevados não devem constituir a maioria. É uma consequência do estado de inferioridade do nosso globo, foi dito em janeiro de 1859. Como se ocupam os espíritos enquanto esperam uma nova encarnação? Os que não deixam a Terra ficam errantes em sua superfície. Se os que não deixam na Terra, a gente compreende vendo o nosso lar, filme, né? A gente vê que o nosso lar está fora da atmosfera aqui do nosso planeta. Tanto é que no livro Mensageiros, o André Luiz, o Aniceto e o Vicente saem lá da colônia chamada Nosso Lar para virem. O André Luiz vem observar, o Vicente vem observar e o Aniceto vem trabalhar. Eles vêm aqui para uma casinha modesta e humilde, num rebalde lá do Rio de Janeiro, onde morava uma viúva com 3 filhos, 2 moças e um moleque chato. E na realidade ali é um posto avançado, é um prolongamento do nosso lar, onde se reúnem espíritos no sentido de se refazerem para dar sequência às suas tarefas aqui na Terra. Mas o André Luiz, o Aniceto e o Vicente vêm de Nosso Lar, pernoitam na casa de Ismália, ali eles conhecem o Barcelos, e depois seguem viagem, caminhando a pé. Quando chegam na altura de Petrópolis, no lado espiritual de Petrópolis, eles têm um horário para chegar. Então o Aniceto sugere que eles façam uso da volitação, que é uma movimentação através da força do pensamento. E eles aterrissam no Aura de Rush, no Rio de Janeiro, às 6 horas da tarde, e André Luiz faz uma série de observações. Livro Os Mensageiros, quem quiser ler. Então, os que não deixam a Terra ficam errantes em sua superfície e vão sem dúvida aonde eles abraçam, ou pelo menos aonde podem, conforme seu grau de progresso. Porque esses caras só conseguem ir para baixo. Os que sobem, os que vão para níveis mais elevados espiritualmente, eles têm que ter uma condição mental e perispiritual de desmaterialização, né? A gente vê no livro Voltei, que é do empresário, a história, o depoimento do empresário Frederick Figner, o cara que trouxe o fonógrafo para o Brasil, e conheceu Thomas Alva Edison na passagem para a América do Sul, onde ele veio mudar, onde ele veio morar. Ele, na realidade, sai da vida por conta da idade, e na realidade ele desperta, ele dorme, na verdade, ele está em estado de coma, tá, vai, não vai, vai, não vai. E nesse vai, não vai, ele acaba vendo-se com a cabeça apoiada no colo da Raquel, que era sua filha, que morreu por causa da gripe espanhola. O que o fez se converter ao Espiritismo. E na passagem para o plano espiritual, nas horas que se sucedem, o Emmanuel vai falar que para a gente desgrudar nas condições normais são 50 horas no mínimo. Por isso que a cremação só vai acontecer depois de 72 ou mais. Então, para desgrudar, ele vai passear na orla marítima, lá no Rio de Janeiro, porque o mar e a montanha têm uma capacidade de reposição das nossas forças muito grande. Porque 70% do que a gente usa para nutrir o nosso corpo vem do oxigênio que a gente respira, embora a gente prefira comer com os olhos, né? Fazendo mal para o nosso corpo, assim. Mas lá no Missionários da Luz, o André Luiz fala, e lá no Evolução em 2 Mundos ele repete. A nossa alimentação principal vem do oxigênio.
Porque no plano espiritual não tem supermercado, não tem a Brahma, não tem Ambev, não tem nada. Então a gente tem que voltar e ficar grudado nos que comem mais, bebe demais, né? Para ter a sensação que a bebida, a comida nos propiciava. Às vezes, né, tem um caso muito interessante no livro Inesquecível, Chico Xavier, maravilhoso, do Romeu Grise. Romeu Grise é o filho de um cara que foi importante na região de Rio Preto e que, na realidade, ele testemunhou muitas coisas importantes. Esse negócio dos 80% está nesse livro. Inesquecível, Chico Xavier, do GM. Dica, vocês pagam R$3, qualquer banca de jornal aqui na periferia, dá uma olhadinha em livros de Chico Xavier de 3 a 6,80. Procura o Inesquecível, é um livro que está cheio de informações legais. E tem informação de um espírita que frequentava a comunhão espírita cristã em Uberaba, e ele era meio robusto, né? Mas parece que gostava de um bom garfo, né? E aí o Dr. Bezerra de Menezes, mais de uma vez através do Chico, falou: meu filho, maneira. Falou assim que o Dr. Bezerra não fala gíria, mas isso é como se dissesse, né? E o cara continuou lá, bom garfo. Aí o coraçãozinho não aguentou a sobrecarga e morreu, né? Aí, um belo dia, o Chico Xavier ficou pensando: onde será que foi parar o fulano de tal, né? No livro, acho que ele até omite o nome. Aí o Emmanuel lá, os espíritos levaram ele para ver onde é que ele estava. Ele estava na casa dele, escondido no quarto. E aí ele falou: mas peraí, você fez tanto, o Chico falou para ele, você fez tanto pelos outros, como é que você pode estar aqui enfurnado também? Não, porque o Chico não era assim, não falava gíria. Mas é que você pode estar enfurnado. É que o Dr. Bezerra disse que eu tenho que perder densidade espiritual. Enquanto eu não emagrecer espiritualmente, eu não tenho condição de fazer jus aos créditos que eu tenho. Olha aí que legal, hein? Boa dica para nós, né? Para mim, pelo menos, né? Eu vou ficar enfurnado lá no meu quarto. Mas, em geral, poucos se afastam dos vivos e, sobretudo, daqueles a quem são afeiçoados, quando tem afeição a alguém, né? Porque a gente geralmente é muito afeiçoado a si mesmo, a gente se adora, né? E os outros não são úteis. Quando eles nos tornam assim cômodos, a gente não hesita às vezes de descartar, né? A menos que lhes sejam impostos deveres a cumprir a iuris, que às vezes os caras são chamados para trabalhar também lá, né? E essa realidade também é possível. Não só lá, quando a gente dorme também, viu? Mas a gente está dormindo o corpo lá e nosso espírito vai aprender, vai trabalhar, vai servir de alguma forma. Estamos, pois, em todos os instantes cercados por uma multidão de espíritos conhecidos e desconhecidos, amigos e inimigos que nos veem, nos observam, nos escutam. Isso favorece a influência espiritual. Kardec diz: o mundo invisível que nos circunda reage constantemente sobre o visível, nos mostram como uma das forças da natureza. Conhecer os efeitos dessa força oculta que nos domina e subjuga contra a nossa vontade não será ter a chave de mais de um problema, as explicações de uma porção de fatos que passam desapercebidos? Se esses efeitos podem ser cruéis, conhecer a causa do mal não é ter um meio de preservar-se contra ele, assim como o conhecimento das propriedades da eletricidade nos dá o meio... Complicou agora, hein? Vamos ver aqui. Os meios de... Também não dá para ler ali. Tem que rever esse quadrinho depois. Mas vocês entenderam o sentido, né? Aí o André Luiz vai nos trazer alguns exemplos. Na rua comum aí, em frente, daqui a pouco, meio-dia. No longo percurso, através de ruas movimentadas, é a primeira vez que ele vem para a Terra, livro Mensageiros, com aqueles caras que eu citei. Surpreendia-me sobremaneira por se deparar em quadros totalmente novos. Identificava agora a presença de muitos desencarnados de ordem inferior. Enquanto nós estamos aqui, a gente não imagina, né? Seguindo os passos dos transeuntes vários ou colados a eles em abraço singular. Aí a gente lembra do Sombra do Faustão, né? Não lembra? É isso aí. Nós estamos cheios de sombras nos acompanhando. Muitos se dependuravam a veículos, contemplavam nos outros das sacadas distantes. Alguns, em grupos, vagavam pelas ruas formando verdadeiras nuvens escuras que houvessem baixado repentinamente ao solo. Assustei-me.
Não havia notado tais ocorrências nas excursões anteriores ao círculo carnal, porque ele estava sintonizado na visita à casa de onde ele saíra para visitar a esposa e os filhos. Não dissimulava, entretanto, minha surpresa. As sombras sucediam-se umas às outras, e posso assegurar que o número de entidades inferiores, invisíveis ao homem comum, não era menor nas ruas ao das pessoas encarnadas em contínuo vai-e-vem. Tinha a impressão nítida de havermos mergulhado num oceano de vibrações muito diferentes, onde respirávamos com certa dificuldade. Capítulo 34 do Mensageiros. Lá no Missionários da Luz ele conta uma outra coisa interessante. A família, constituída de viúva, 3 filhos e um casal de velhos, permanecia à mesa de refeições num almoço muito simples. Entretanto, um fato até então inédito para mim feriu minha observação. 6 entidades envolvidas em círculos escuros acompanhavam-nos ao repasto como se estivessem tomando alimentos por absorção, respirando, né? Os que desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram na crosta, neles encontrando as mesmas algemas, mágoas, rancores, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas e aos fluidos vitais da família. Alimentam-se com a parentela e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. Familiares diversos, que os próprios encarnados retêm com as suas pesadas vibrações de apego doentio. Às vezes uma mãe que perde um filho, né? As almas se reúnem obedecendo à circunstância de que cada espírito tem as companhias que prefere. A mesa familiar é sempre um receptáculo de influenciação de natureza invisível. Pelos dispositivos da lei da afinidade, a maledicência atrairá caluniadores invisíveis e a ironia buscará, sem dúvida, as entidades galhofeiras e sarcásticas que inspirarão o anedotário menos digno, deixando margem vastíssima à leviandade e à perturbação. É o vampirismo recíproco. Os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares sem equilíbrio religioso, que é a maioria, né, são muito grandes. Onde não existe organização espiritual, não há defesas de paz de espírito. Isto é intuitivo para os que estimem o reto pensamento. O cara que diz isso, esse homem aí, que segundo revelações do médico Chico Xavier, é o Carlos Chagas, médico. Ele foi escolhido não porque era o Carlos Chagas, mas porque era um cara, a espiritualidade que iria organizar, ou que pretendia organizar uma série de livros com finalidades de despertamento futuro, né? Porque na época em que os livros surgiram, muito poucos tinham acesso a eles, e muitos dos que tiveram acharam que aquele plano espiritual estava materializado demais, queriam que os livros parassem de ser publicados. Felizmente não foram. Mas no livro Sementeira de Luz, quando o André Luiz está transmitindo o segundo livro, que é o Mensageiros, o Arthur Joviano, que é o autor do livro, através do Chico Xavier, comentou com os filhos e a nora que a escolha dele foi em meio a outros candidatos, e eles queriam alguém que não tivesse nenhuma vinculação com escolas religiosas, porque isso poderia comprometer o resultado do trabalho. Então, aí, a escolha recai sobre ele, e nós vamos ver outras informações num livro chamado Testemunhos de Chico Xavier, em 1946, o Chico Xavier contando que o Emmanuel havia comentado com ele por volta de 39, que a espiritualidade estava preparando-se para lançar uma série de livros diferente daqueles que o Emmanuel estava construindo, porque 39, 40, 41, ele construiu os 50 anos depois, aliás, há 2000 anos, 50 anos depois dos anos 50, quer dizer, ele publicou também, eu acho que o Paulo Estevam, depois dos anos 50 ele trouxe o Ave Cristo e depois o Renúncio. E aí o André Luiz foi apresentado para o Chico. E aí o André Luiz, esse cara, ele começou a frequentar a vida de Chico Xavier. Onde quer que o Chico se concentrasse, ele dava de cara com o homem. Estava se afinizando. 2 anos depois ele começa a escrever no Nosso Lar. E aí freneticamente traz um conteúdo assim substancial. Acabava um, já começava o outro. Foi Nosso Lar, Mensageiros, Missionários da Luz. Parou um ano, veio Obreiros da Vida Eterna, depois já veio No Mundo Maior, 2, 3 anos depois deu uma paradinha, depois já nos anos 50 ele começa a trazer Entre a Terra e o Céu,
libertação, nos domínios da mediunidade, evolução em 2 mundos, na passagem de Chico de Pedro Leopoldo para Uberaba. 63 ele traz o sexo e destino, e 69 ele traz a vida continua. Perfazendo 13 livros no total, né? Porque tem no meio aí o Mecanismos da Mediunidade, Evolução em 2 Mundos, que são livros mais técnicos, né? Então vamos em frente. Objetivamente, como pode ser explicada a influência existente entre espíritos encarnados e desencarnados? Diz o Kardec. Sabemos que os espíritos são revestidos de um envoltório vaporoso, que é esse corpo perispiritual, que eles formam um verdadeiro corpo fluídico, ao qual damos o nome perispírito, e cujos elementos são tirados do fluido universal ou cósmico, princípio de todas as coisas. Quando o espírito se une ao corpo, aí vive com seu perispírito, que serve de ligação entre o espírito propriamente dito e a matéria corpórea. É o intermediário das sensações percebidas pelo espírito, mas esse perispírito não é confinado no corpo como numa caixa. Por sua natureza fluídica, ele se irradia exteriormente e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera, como o vapor que dele se desprende. Mas a emanação que se desprende de um corpo doente é igualmente doente, acre e nauseabundo, o que infecta o ar dos lugares onde se reúnem muitas pessoas enfermas. Assim como esse vapor é impregnado de qualidades do corpo, o perispírito é impregnado das qualidades, ou seja, do pensamento do espírito, e irradia tais qualidades em torno do corpo. Tem um trabalho sobre fluidos que a gente apresentou sexta-feira em outra cidade, e a gente vê que o pensamento ele tem muito a ver com a energia que você cede na transmissão do passe. Se você não gosta da pessoa e vai dar passe nela, se você não vai com a cara da pessoa, você está, às vezes, causando mais perturbação para aquele coitado do que propriamente auxiliando, né? Que é isso que ele está dizendo. Na prática, como se dá essa influência? Por sua natureza fluídica, essencialmente móvel e elástica, se assim se pode dizer, como agente direto do espírito, o perispírito é posto em ação e projeta irradiações pela vontade do espírito. Por esses raios, ele serve à transmissão do pensamento porque, de certa forma, está animado pelo pensamento do espírito, quer dizer, o corpo é mero veículo. Suponhamos 2 pessoas próximas, cada qual envolvida por sua atmosfera perispiritual. Esses 2 fluidos põem-se em contato e se penetram. Se forem de natureza simpática, interpenetram-se mesmo. Se de natureza antipática, repelem-se. Por isso que às vezes você olha para a pessoa e vai com a cara dela e não vai se você não combina os fluidos. Repelem-se e os indivíduos sentirão uma espécie de mal-estar, sem se darem conta. Se ao contrário forem movidos por sentimentos bons, terão um pensamento benevolente que atrai. Como se pode constatar isso? Pela mediunidade efetiva, consciente e assumida. Por ela se chegou a constatar a existência do mundo invisível e pela diversidade das manifestações obtidas ou provocadas, foi possível entender a qualidade dos seres que compõem e o papel que representam na natureza. O médium fez pelo mundo invisível o mesmo que o microscópio pelo mundo dos infinitamente pequenos. Trata-se então de algo novo? Uma força nova, uma nova energia, uma nova lei, numa palavra que foi revelada. É realmente inconcebível que a incredulidade repila mesmo a ideia, por isso que essa ideia supõe em nós uma alma, um princípio inteligente que sobrevive ao corpo. Se tratasse da descoberta de uma substância material e não inteligente, seria aceita sem dificuldade. Mas uma ação inteligente fora do homem é para eles superstição, que é o que a gente vê ainda hoje, 150 anos depois. Se da observação dos fatos produzidos pela mediunidade remontarmos aos fatos gerais, poderemos, pela similitude dos efeitos, concluir pela similitude das causas. Foi dito em janeiro de 1863. Os espíritos então tomam parte ativa em nossas vidas. Muito comumente os espíritos são vistos assim pelos videntes. Os veem ir, vir, entrar, sair, circular em meio aos vivos, dando a impressão, pelo menos os espíritos comuns, de tomar parte ativa no que se passa em seu redor e interessar-se conforme o assunto, escutando o que se diz. Por vezes,
Vê-se que aproximam-se das pessoas, soprando-lhes ideias, influenciando-as, consolando-as. Mas de que forma? Em todos os tempos, os bons e os sábios ajudaram-os intelectualmente desenvolvidos por inspirações, ao passo que outros se limitam a nos guiar nos atos comuns da vida. Mas essas inspirações que ocorrem pela transmissão de pensamento a pensamento são imperceptíveis, discretas e não podem deixar qualquer traço material. Se o espírito quiser manifestar-se ostensivamente, é preciso que haja sobre a matéria. Se quer que seu ensino, em vez de ter um vago e incerto pensamento, tenha precisão e estabilidade, precisa de sinais materiais e, para tanto, deixam passar a expressão. Serve-se de tudo que lhe cai às mãos, desde que nas condições apropriadas à sua natureza. Serve-se de uma pena, de um lápis, se quiser escrever, de um objeto qualquer, uma mesa, uma panela, se quiser bater, sem que por isso seja humilhado. Os espíritos mantêm-se ligados aos que deixaram no nosso plano. Uns participam de nossas punições, como das nossas alegrias. Outros sofrem os nossos prazeres ou gozam nossas dores, ao passo que outros, finalmente, a tudo se mostram indiferentes, exatamente como acontece na Terra entre os mortais, cujas afeições, antipatias, vícios e virtudes são conservadas no outro mundo. A diferença é que os bons desfrutam na outra vida uma felicidade desconhecida na Terra, o que é bem compreensível. Não tendo necessidades materiais a satisfazer, nem obstáculos do gênero a vencer, se viverão bem, isto é, se nada temem, pouco têm a lamentar da sua última existência corpórea, gozam em paz o testemunho de sua consciência e do bem que fizeram. E os que vivenciaram o mal? Se viveram mal, se foram maus, como lá o são a descoberto, pois não podem mais dissimular como sob o envoltório material, sofrem a vergonha de serem reconhecidos e observados, sofrem a presença daqueles a quem ofenderam, desprezaram, oprimiram, bem como a impossibilidade em que se acham de subtrair seus olhares de todos. Sofrem finalmente o remorso que os corrói, até que o arrependimento os venha aliviar o que acontece mais cedo ou mais tarde, ou que uma nova encarnação os subtraia, não às vistas de outros espíritos, mas às próprias vistas, tirando-lhes momentaneamente a consciência de sua identidade. Então, perdendo a lembrança do passado, sentem-se aliviados. Mesmo ignorando a realidade da sobrevivência espiritual, seremos responsabilizados pelos efeitos advindos dela? Se sucumbirmos, não nos poderemos queixar senão de nós mesmos, porque a ignorância não nos servirá de desculpa. Importante isso aí, hein? O perigo está no império que os maus espíritos exercem sobre as pessoas, o que não é apenas uma coisa funesta do ponto de vista dos erros de princípios que aqueles podem propagar, como ainda do ponto de vista dos interesses da vida material. Tal influência constante e permanente, é preciso não perder de vista que os espíritos constituem todo um mundo, toda uma população que enche o espaço, circula ao nosso lado, mistura-se em tudo quanto fazemos. Se se viesse a levantar o véu que não nos oculta, vê-los em redor de nós, indo e vindo, seguindo-nos, ou nos evitando segundo o grau de simpatia. Uns indiferentes, ocultos, outros muito ocupados, quer consigo mesmos, quer com os homens aos quais se ligam, com um propósito mais ou menos louvável, segundo as qualidades que os distinguem. Numa palavra, veríamos uma réplica do gênero humano com suas boas e más qualidades, com suas virtudes e com seus vícios. Esse acompanhamento ao qual não podemos escapar, porque não há recanto bastante oculto para se tornar inacessível aos espíritos, exerce sobre nós, queiramos ou não, uma influência permanente. Uns nos impelem para o bem, outros para o mal. Muitas vezes as nossas determinações são resultado de sua sugestão. Felizes quando temos juízo bastante para discernir o bom e o mau caminho por onde nos procuram arrastar. Voltamos a André Luiz. Uma visão dele numa enfermaria de hospital. A enfermaria estava repleta de cenas deploráveis.
entidades inferiores retidas pelos próprios enfermos em grande viciação da mente, postavam-se em leitos diversos, infligindo-lhes padecimentos atrozes, sugando-lhes vampirescamente preciosas forças, bem como atormentando-os e perseguindo-os. Seria inútil qualquer esforço extraordinário, pois os próprios enfermos, olha que interessante, em face da ausência de educação mental, se incumbiriam de chamar novamente os verdugos, atraindo-os para suas mazelas orgânicas, competindo-nos apenas irradiar boa vontade e praticar o bem, tanto quanto fosse possível, sem contudo violar as posições de cada um. Num restaurante, transpusemos a entrada. As emanações do ambiente produziam em nós indefinível mal-estar. Junto de fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas de triste feição se demoravam expectantes. Algumas sorviam as baforadas de fumo arremessadas ao ar, ainda aquecidas pelo calor dos pulmões que as expulsavam, nisso encontrando alegria e alimento. Outras aspiravam o hálito de alcoólatras impenitentes, informou o orientador. Muitos de nossos irmãos que já se desvencilharam do corpo carnal se apegam com tamanho desvario às sensações da experiência física que se cosem àqueles nossos amigos terrestres temporariamente desequilibrados nos desagradáveis costumes por que se deixaram influenciar. Com que intenção os espíritos desencarnados exercem influência sobre os encarnados? Os espíritos que nos cercam, diz Kardec, exercem sobre nós, independente da nossa vontade importante, uma influência incessante, aproveitando as disposições que encontram em certos indivíduos para as transformar em instrumentos das ideias que querem exprimir e levar ao conhecimento dos homens, além daquelas que nós vimos nos 2 exemplos anteriores. Tais indivíduos não precisariam ser médiuns, são, sem o saber, verdadeiros médiuns, e para isso não necessitam possuir a mediunidade mecânica, aquela que a gente conhece lá do Chico Xavier do Divaldo. Todos os homens intelectualmente desenvolvidos, isso é muito importante, poetas, pintores, músicos estão nesse caso. Certamente seu próprio espírito pode produzir por si mesmo, caso sejam bastante adiantados para tal. Mas muitas ideias também nos podem vir de uma fonte estranha. Pedindo inspiração, não parece que estejam fazendo um apelo? Ora, o que é a inspiração senão uma ideia sugerida? Aquilo que tiramos do nosso próprio fundo não é inspirado. Possuímo-lo e não temos necessidade de o receber. Então, para que a influência ocorra, não depende desse modo da mediunidade? Seria erro supor que os espíritos enganadores exerçam seu domínio apenas sobre os médiuns. Tende certeza de que, estando em toda parte, os espíritos agem incessantemente sobre nós, sem o sabermos, quer se seja ou não espírita ou médium, mostrando-se tristes e contentes com o resultado obtido. Em que situação que o médium torna-se necessário? Suponde um literato aleijado. Como se arranja? Tem um secretário que apanha seu ditado. Ora, como os espíritos não podem sustentar apenas sem intermediário? Fazem-nos sustentar por alguém que se chama médium, que inspiram e dirigem. Por vezes esse médium age com conhecimento de causa. É um médium propriamente dito. Outras vezes age de maneira inconsciente da causa que o solicita. É o caso de todos os homens inspirados que assim são médiums sem o saber. Vê-se, pois, que a questão das mesas e pranchetas da época dele lá é inteiramente acessória e não a coisa principal, como creem os que não sabem bastante. Elas foram o prelúdio dos grandes e poderosos meios de comunicação, como o alfabeto é o prelúdio da escrita. Nós, no blog As Revelações da Revelação, mostramos algumas postagens atrás, 2 situações. A de um jornalista que está com um copinho lá de bebida na mão, de conhaque, e sob influência de um espírito desencarnado escrevendo um texto meio que sensacionalista para prejudicar uma pessoa encarnada que ele também não gostava.
E a outra situação é de um cara que agiu dessa forma e está no plano espiritual sendo perseguido pelas imagens que ele criou e colocou na cabeça das pessoas, principalmente induzindo as pessoas a comportamentos contrários àquilo que a própria consciência delas determinava na ânsia de saciarem determinadas sensações mais primitivas e grosseiras. Então aquelas imagens que ele criou, como que assim, metamorfoseada em formas de pensamento, ou também aqueles que compraram a ideia que o cara vendia pelas suas matérias, no plano espiritual vão cobrar satisfações dele. Então ele está numa situação realmente bastante difícil. Está no livro Libertação, o primeiro caso, aliás, o segundo caso, e o primeiro está no livro Nos Domínios da Mediunidade. Se considerarmos o número de habitantes do planeta, isso sugere um intercâmbio constante e enorme. Vivemos num oceano fluídico, diz Kardec, incessantemente abraços concorrentes contrárias que atraímos ou repelimos, e às quais nos abandonamos conforme nossas qualidades pessoais, mas em cujo meio o homem sempre conserva seu livre-arbítrio, atributo essencial da sua natureza, em virtude do qual pode sempre escolher o caminho. Os espíritos mal intencionados podem se servir de qualquer encarnado para produzir o mal que intencionam. Quando os espíritos imperfeitos solicitam alguém a fazer uma coisa má, sabem eles muito bem a quem se dirigem e não vão perder tempo onde veem que serão mal recebidos. Eles nos excitam conforme nossas inclinações ou conforme os germens em que em nós veem e segundo as nossas disposições para os escutar. Eis porque o homem firme nos princípios do bem não lhes dá oportunidades. Então não é por sermos todos médiuns que sofremos tais influências. Kardec diz que são inteiramente independentes da faculdade mediúnica, tal qual é vulgarmente compreendida. Estando a ação do mundo invisível na ordem das coisas naturais, ela se exerce sobre o homem independentemente de qualquer conhecimento espírita. Estando a ela submetidos como estamos à ação da eletricidade atmosférica, mesmo sem saber física, como ficamos doentes sem conhecer medicina. Ora, assim como a física nos ensina a causa de certos fenômenos, a medicina de certas doenças. O estudo da ciência espírita nos ensina dos fenômenos devidos às influências ocultas do mundo invisível e nos explica que, sem isto, sem isto parecerá inexplicável. Os médiuns ostensivos, mesmo inconscientes dessa faculdade, podem ser influenciados. Como todas as criaturas, os médiuns são submetidos à influência oculta dos espíritos bons e maus. Atraem-nos e repelem-nos conforme as simpatias do seu próprio espírito. E os espíritos maus aproveitam-se de todas as falhas como de uma falta de coraça, para introduzir-se junto a eles, introduzindo-se independentemente da nossa vontade em todos os atos da vida privada. O espiritual não seria o mesmo que a obsessão simples? Kardec responde: obsessão pressupõe a ação intencional de um espírito desencarnado sobre um espírito encarnado. Ele vem com aquela intenção de perturbar. Serve, contudo, de tomada de ligação para a instalação de um processo de perturbação classificada como o da obsessão simples. Diante desse quadro, qual então o papel da mediunidade? A mediunidade é o meio direto de observação. O médium, permitam-nos a comparação, é um instrumento de laboratório pelo qual a ação do mundo invisível se traduz de maneira patente. E pela facilidade oferecida de repetição de experiências, permite-nos estudar o modo e as nuances desta ação. Destes estudos e observações nasceu a ciência espírita. Todo indivíduo que desta ou daquela maneira sofra a influência dos espíritos é por isto mesmo médium. Por isso mesmo pode dizer-se que todo mundo é médium. Voltando André Luiz, numa balada, no salão principal do edifício, onde abundavam extravagantes adornos, algumas dezenas de pares dançavam, tendo as mentes absorvidas nas baixas vibrações que a atmosfera vigorosamente insuflava.
Indefinível e dilacerante impressão dominou-me o ser. Não provinha da estranheza que a indiferença dos cavalheiros e a leviandade das mulheres me provocavam. O que me enchia de assombro era o quadro que eles não viam. A multidão de entidades conturbadas e viciosas que aí se movia era enorme. Os dançarinos não bailavam sós, mas inconscientemente correspondiam no ritmo assodado da música inferior a ridículos gestos de companheiros irresponsáveis que lhes eram invisíveis. Atitudes simiescas surgiam aqui e ali, e, de quando em quando, gritos histéricos feriam o ar. Naquela época não tinha rap, não tinha nada do que tem hoje, hein? Aqui ainda estamos falando de foxtrot, bolero e outras coisas mais, né? Se ele visse hoje, ele desencarnava de novo, né? Mulher, faixa de 50 anos, casada, devaneando sobre o amor platônico. Dona Márcia parecia regressar de outro país. Ela é casada, né? O Cláudio. Ontem à noite nós mostramos o exemplo do filho, do patrão, da filha dela. O cara entrou, foi abrir a porta, estava o pai dele abraçado com essa tal de Márcia. Ele está tendo lá um caso extraconjugal com o pai dele e patrão da filha dela. Que também tinha um caso com o patrão. Pior que novela da Globo, Sexo e Destino. Se vocês lerem, vocês não vão acreditar. 1963, isso é comum, né? Adereçada, sorridente, os cabelos em penteado excêntrico lhe realçavam a graça, remoçando-a inteiramente. Ela estava voltando para a casa dela, enquanto o Cláudio era o marido. Harmonizava-se a maquiagem com o róseo vestido novo. O porte se lhe erguia nos sapatos de salto alto, com a esbelteza da cegonha jovem, quando caminha descuidado em campo livre. Exibia cores, destilava perfumes. Contudo, a flor humana em que se metamorfoseara não escondia para nós as larvas que a carcomiam. Jazia Dona Márcia, assessorada por pequena corte de vampirizadores desencarnados que lhe alteravam a cabeça. Sexo e Destino, capítulo 8, primeira parte. É um livro incrível, porque é o último livro romanceado pelo André Luiz, recebido pela dupla Valdo Vieira e Chico Xavier. Para aqueles que, assim, são mais perspicazes, fica bem evidenciado a condição de um médium e de outro. Porque o Valdo Vieira era o médium racionalista, o médium médico, o médium dentista. Ele tinha as duas formações acadêmicas. E o Chico era o cidadão curso primário repetente, de 4º ano. Mas a primeira parte é lado assim mais material, mais sensorial, é o Valdo. E a parte mais emocional e espiritual é o Chico, a segunda parte. Então você vê até uma sutil diferença entre o André Luiz e de um e de outro. De um é um André Luiz mais descritivo, como a gente viu aí, e no outro é um André Luiz mais emocional. Como as influências espirituais podem ser percebidas ou identificadas? Elas se traduzem por efeitos morais e fisiológicos, dos quais não se dá conta e que frequentemente atribui a causas inteiramente contrárias. Essa influência difere naturalmente segundo as boas ou más qualidades do espírito. Se ele for bom e benevolente, a influência será agradável e salutar. É como as carícias de uma terna mãe que toma o filho nos braços. Se for mau e perverso, será dura, penosa, de ânsia e por vezes perversa. Não abraça, constringe, aperta, né? Isso explicaria muitos comportamentos humanos. Kardec diz: muitas das situações observadas nos comportamentos da criatura humana têm sua fonte na reação incessante que existe entre o mundo visível e o invisível que nos cerca e em cujo meio vivemos, isto é, entre os homens e os espíritos que não passam de almas dos que viveram e entre os quais há bons e maus. Esta reação é uma das forças, uma das leis da natureza e produz uma porção de fenômenos psicológicos e morais incompreendidos, porque a causa era desconhecida. E o psicológico, nós vamos lembrar que a psicologia surge 50, 60 anos depois que o Kardec, da forma que nós conhecemos, né?
O Kardec já tinha ido embora, né? Trata-se então de uma coisa natural. Kardec diz que o Espiritismo nos deu a conhecer esta lei e desde que os efeitos são submetidos a uma lei da natureza, nada tem de sobrenatural. Vivendo no meio desse mundo que não é tão imaterial quanto imaginam, uma vez que esses seres, embora invisíveis, têm corpos fluídicos semelhantes aos nossos, nós sentimos sua influência. A dos bons espíritos é salutar e benéfica, a dos maus é perniciosa como o contato das criaturas perversas na sociedade. Que consequência pode advir desse conhecimento? Que se acompanha fieira das consequências forçadas desse único fato, a existência do mundo invisível em torno de nós, e chegar-se-á uma transformação completa, inevitável nas ideias, para a destruição dos preconceitos e dos abusos delas decorrentes e, por consequência, a uma modificação das relações sociais. Eis onde leva o Espiritismo. Sua doutrina é o desenvolvimento, a dedução das consequências do fato principal, cuja existência acaba de revelar. Suas consequências são inumeráveis, porque pouco a pouco tocam todos os ramos da ordem social, tanto no físico quanto no moral. É o que compreendem todos os que se deram ao trabalho de o estudar seriamente, e que se compreenderá ainda melhor mais tarde, mas não os que só tendo visto a superfície. Objetivamente, como se processa a influência do desencarnado para o encarnado? Pela natureza fluídica e expansiva do perispírito, o espírito atinge o indivíduo sobre o qual quer agir, rodeia-o, envolve-o, penetra-o e o magnetiza. O homem que vive em meio ao mundo invisível está incessantemente submetido a essas influências, do mesmo modo que as da atmosfera que respira. Desse modo, o papel do perispírito na relação espírito-corpo físico é fundamental. Sendo o perispírito o laço que une o espírito ao corpo, é por seu intermédio que o espírito transmite aos órgãos não a vida vegetativa, mas os movimentos que exprimem sua vontade. É também por seu intermédio que as sensações do corpo são transmitidas ao espírito. Destruído o corpo sólido pela morte, o espírito não age mais e não percebe mais senão por seu corpo fluídico ou perispírito. Por isso age mais facilmente e percebe melhor, desde que o corpo é um entrave. Tudo isto é ainda o resultado da observação. Poderíamos ter uma explicação mais clara? Bom, suponhamos duas pessoas próximas, cada qual envolvida com a sua atmosfera perispiritual. Esses dois fluidos põem-se em contato e se penetram. Se forem de natureza simpática, interpenetram-se. Se de natureza antipática, repelem-se. E os indivíduos sentirão uma espécie de mal-estar, sem se darem conta. Se ao contrário forem movidos por sentimentos bons, terão um pensamento benevolente que atrai. É por isso que duas pessoas se compreendem e adivinham sem falar. Daí aquela impressão que experimentamos de perceber o que sente ou pensa outra pessoa é real? Sim. Um certo que, por vezes, diz que a pessoa que defrontamos é animada por tal ou qual sentimento. Ora, esse certo que é a expansão do fluido perispiritual da pessoa em contato conosco, espécie de fio elétrico condutor do pensamento. Desde logo compreende-se que os espíritos, cujo envoltório fluídico é mais livre do que no estado de encarnação, não necessitam de sons articulados para se entenderem. A telepatia, naturalmente, deve ser o... De onde parte esse fluido perispiritual? O fluido perispiritual é acionado pelo espírito. Se por sua vontade o espírito, por assim dizer, projeta ondas sobre o indivíduo, os raios o penetram. Daí a ação magnética mais ou menos poderosa, conforme a vontade mais ou menos benfazeja, conforme sejam os raios de natureza melhor ou pior, mais ou menos vivificante. Porque podem, por sua ação, penetrar os órgãos e, em certos casos, restabelecer o estado normal. O poder do desencarnado nesse campo assemelha-se ao do encarnado? Diz Kardec,
Aquilo que pode fazer um espírito encarnado, projetando o seu próprio fluido sobre uma pessoa, pode igualmente fazê-lo um desencarnado, desde que tenha o mesmo fluido. Assim, pode magnetizar, e sendo bom ou mal, sua ação será boa ou má. Assim, facilmente nos damos conta da natureza das impressões que recebemos conforme o meio onde nos encontramos. A última série dos exemplos, André Luiz. Num apartamento qualquer, desencarnados infelizes surgiram de repente, abordaram Cláudio e agiram sem cerimônia. Um deles lhe tateou um dos ombros e gritou insolente: beber, meu caro, quero beber. A voz escarnecedora não foi percebida pelo encarnado atento à leitura, ele está lendo um jornal. Contudo, se não trazia tímpanos físicos para qualificar a petição, trazia na cabeça a caixa acústica da mente, sintonizada com o apelante. O assessor inconveniente repetiu a solicitação algumas vezes, na atitude do hipnotizador que insufla o próprio desejo, reasseverando uma ordem. O resultado não se fez demorar. Vimos o paciente desviar-se do artigo, abrigando sem saber porquê a sugestão, convicto de que se inclinava para um trago de uísque somente para si, ganhando forma a sede de aguardente que se lhe articulou na ideia. A entidade sagaz, lhe percebendo a adesão, colou-se a ele. De começo a carícia leve, depois da carícia agasalhada, o abraço envolvente, e depois do abraço de profundidade, a associação recíproca. Integraram-se ambos em exótico sucesso de enxertia fluídica. Cláudio, encarnado, homem, absorvia o desencarnado à maneira de um sapato que se ajusta ao pé. Fundiram-se os dois, como se morassem eventualmente num só corpo. Altura idêntica, volume igual, movimentos sincrônicos, identificação positiva. Uma descrição surpreendente do André no livro Sexo e Destino. Estamos chegando ao fim. Kardec: os ambientes estão sempre impregnados de influências positivas ou negativas? Diz o Kardec: o pensamento age sobre os fluidos ambientes como o som sobre o ar. Esses fluidos nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer com toda certeza que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundir, como há no ar ondas e raios sonoros. Uma assembleia é um foco onde irradiam pensamentos diversos. Kardec diz que é como uma orquestra, um coro de pensamentos onde cada um produz sua nota. Se todos forem benevolentes, todos experimentarão um verdadeiro bem-estar, sentir-se-ão à vontade. Se misturarem pensamentos maus, produzirão o efeito de uma corrente de ar gelado no meio tépido. A comunhão de pensamentos, diz ainda Kardec, produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. É o que só o Espiritismo poderia dar a compreender. O homem o sente instintivamente desde que procure as reuniões onde sabe que encontra essa comunhão. Kardec, inclusive, diz que tem doenças que a ciência, a medicina não vai conseguir descobrir porque são resultado daquilo que nós absorvemos presentes a determinados ambientes onde a atmosfera psíquica ali é realmente conturbada. Considerando isso, o que acontece? Se os maus pensamentos forem em minoria, não impedirão que as boas influências se produzam, pois estas os paralisam. Se dominarem, enfraquecerão a radiação fluídica dos bons espíritos, ou mesmo, por vezes, impedirão que os bons fluidos penetrem nesse meio, como o nevoeiro enfraquece ou detém os raios do sol. Pelo exposto, haveriam doenças físicas decorrentes das influências espirituais, que é o que acabamos de dizer. Aí Kardec apresenta mais uma revelação para que a ciência vá, quem sabe, confirmar. Há grande número de doenças cuja origem é devida a fluidos perniciosos dos quais é penetrado o organismo, contra o que a medicação comum é inoperante. O perispírito, por sua natureza fluídica, essencialmente móvel e elástica,
projeta raios pela vontade do espírito, servindo à transmissão do pensamento. Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja que se embebe de um líquido. E aí a gente entende porque que o passe faz bem, porque nós absorvemos as energias combinadas do médium, fluido vital, do espírito, fluido espiritual, e do corpo perispiritual do médium. Os fluidos que emanam dos espíritos, encarnados ou desencarnados, são mais ou menos salutares, conforme seu grau de depuração. Quanto mais elevados os sentimentos e desprendidos das influências da matéria, mais depurado será seu fluido. Das qualidades peculiares a cada fluido resulta uma espécie de harmonia ou não entre eles, como as simpatias ou antipatias que se experimentam muitas vezes sem causas determinantes. No caso de tratamentos utilizando energias sutis como homeopatia, florais ou atendimento de vibrações à distância, isso influi? Se a moradia está excessivamente carregada de pensamentos inferiores, o tratamento é mais difícil e mais longo. Entretanto, se o recinto doméstico se mostra limpo e isento de quaisquer influências nocivas, o tratamento encontra facilidade para se revelar. Isso está num livro chamado Porto da Alegria, onde é explicada a ação que começa com o atendimento de uma médica homeopata numa casa de assistência social e a espiritualidade que a assessora, a partir das fichas individuais, desencadeia um processo que envolve mobilização de vários espíritos ligados à instituição que vão até a casa do paciente que foi atendido para fazer uma avaliação da condição fluídica, da condição ambiente daquele lar, para muitas vezes afastar até dali algumas influências que poderão dificultar a rapidez do resultado obtido através da homeopatia, que é o tratamento que a médica prescreve. A morte iguala ou nivela o conhecimento dos espíritos que retornam ao mundo espiritual, diz o Kardec. Nós sabemos que alguns deles não sabem mais e por vezes muito menos que certos homens, pois que se instruem com estes últimos. Os que eram incapazes de fazer obras-primas quando vivos, não as farão como espíritos. O espírito de um hotentote não falará como um acadêmico, e o espírito de um acadêmico, que não passa de um ser humano, não falará como um Deus. Não é, pois, na excentricidade de suas ideias e pensamentos, na superioridade excepcional do seu estilo, que se deve buscar a prova da origem das comunicações, mas nas circunstâncias que atentam que, numa infinidade de casos, o pensamento não pode vir de um encarnado, mesmo que fosse da última trivialidade. Nossos espíritos familiares não poderiam nos ajudar de alguma forma? Diz Kardec. Nossos espíritos familiares podem nos esclarecer em muitas circunstâncias, o fazem de modo eficaz, muitas vezes através do sono físico, dos desdobramentos naturais. Mas sua assistência não é sempre patente e material, é as mais das vezes oculta. Auxiliam-nos por uma diversidade de advertências indiretas que provocam e que, infelizmente, nem sempre levamos em conta, donde resulta que muitas vezes devemos nos queixar de nós mesmos em nossas atribulações. As tribulações da vida, se não forem resultantes dos nossos próprios erros, fazem parte das provações que devemos sofrer lá do passado. Eles podem ajudar-nos a suportá-las com coragem e resignação, mas não desviá-las. Se nos guiassem pela mão para evitar todos os escolhos, que faríamos do nosso livre-arbítrio? Seríamos como crianças colocadas em andadeiras até a idade adulta. Que lição podemos tirar de todas essas informações? Desses fatos, diz Kardec, ressalta a prova da existência do mundo invisível em cujo meio vivemos, e por isto os espíritos do mais baixo estágio o provam tão bem quanto os mais elevados. Ora, a existência do mundo invisível em meio a nós, parte integrante da humanidade terrena,
desaguadouro das almas desencarnadas e fonte das almas encarnadas, é um fato capital, imenso. É toda uma revolução nas crenças, e é a chave do passado e do futuro do homem, que em vão procuraram todas as filosofias como sábios buscarem a chave dos mistérios astronômicos antes de conhecer a gravitação. Isso explica o predomínio do mal no planeta, sendo a Terra mundo inferior, isto é, pouco adiantado. Resulta que a maioria dos espíritos que a povoam, tanto no estado de desencarnado quanto encarnados, deve compor-se de espíritos imperfeitos, que fazem mais mal que bem. Daí a predominância do mal na Terra. Ora, sendo a Terra ao mesmo tempo um mundo de expiação, é o contato do mal que torna os homens infelizes, pois se todos os homens fossem bons, todos seriam felizes. É um estado ainda não alcançado por nosso globo, e é para tal estado que Deus quer conduzi-lo. Todas as tribulações aqui experimentadas pelos homens de bem, quer da parte dos homens, quer da dos espíritos, são consequência deste estado de inferioridade. Como entender de modo mais fácil essa realidade tão abstrata? Necessário imaginar-se o mundo invisível como formando uma população inumerável, compacta, por assim dizer, envolvendo a Terra e se agitando no espaço. É uma espécie de atmosfera moral, da qual os espíritos encarnados ocupam a parte inferior, onde se agitam como num vaso. Ora, assim como o ar das partes baixas é pesado e poluído, esse ar moral é também nocivo, porque corrompido pelas emanações dos espíritos impuros. Para resistir a isso, são necessários temperamentos morais dotados de grande vigor. Patuás, talismãs, fitinhas, amuletos têm o poder que se lhes atribui. Os espíritos são atraídos ou repelidos pelo pensamento e não por objetos materiais que nenhum poder exerce sobre eles. Em todos os tempos, os espíritos superiores condenaram o emprego de signos e de formas cabalísticas, e todo espírito que lhes atribui uma virtude qualquer, ou que pretenda dar talismãs que denotam magia, por aí revela a sua inferioridade, quer quando age de boa fé e por ignorância, levada por antigos preconceitos terrenos, de que ainda se acha imbuído, quer quando conscientemente se diverte com a credulidade como espírito zombetreiro. Como nos imunizarmos ou neutralizar a influência espiritual para terminar? Observa o que pensas e saberás com quem andas. Considere a revelação de que os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos muito mais que imaginamos, e invariavelmente são eles que nos conduzem. Adote e incorpore o hábito de orar e vigiar, criando com o primeiro uma atmosfera positiva ao seu redor e com o segundo selecionando os pensamentos que cria, reflete ou recebe. Controle suas emoções, irritação, explosões de cólera. Tenha a coragem de praticar o bem que apregoas, buscando com diligência a ocasião de servir. Ocupe sua mente com leituras edificantes, valorizando o tempo com assuntos que o façam crescer em conhecimento, visto que os alicerces de qualquer ambiente espiritual começam nas forças do pensamento. Evite revisar comentários em torno de escândalos e crimes, detendo-se em casos escabrosos apenas o tempo imprescindível ao esclarecimento da verdade, sem converter a sinceridade em botija de ferro. Comunique alegria e confiança aos que convivem com você. Afaste do cérebro toda ideia de crueldade, violência, pessimismo, azedume. Doando algo, situe-se na posição de quem recebe, para que a vaidade não se lhes insinue na plantação da solidariedade. Lembre-se sempre que ninguém foge de si mesmo, sendo sempre perseguido pelos efeitos que cria. E não se esqueça, a cada um é dado conforme as próprias obras, como garantiu Jesus. É isso. Espero que a influência espiritual tenha ficado um pouco mais clara para vocês, tenha sido útil esta horinha e meia que nós passamos aqui.
A cópia disso estará com a nossa irmã Silvia, que vai compartilhar com aqueles cujo e-mail está na mão dela, né, nas mãos dela. E daqui a algumas semanas